Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Entre Nós por Rosiane Duarte. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre nutrição com a doutora Carla Pinheiro, nutrigeneticista. Você vai entender como a nutrição de precisão pode ajudar você a melhorar sua qualidade de vida, seu desempenho e prevenir doenças. É isso mesmo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Entre Nós por Rosiane Duarte para falar de assunto bom, interessante, que vai elevar o nosso nível de conhecimento a respeito de alimentação. Eu estou aqui com a doutora Carla Pinheiro, ela que é nutricionista, vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, como começou e como está até aqui, como ela chegou até aqui. E ela é uma nutricionista diferenciada, porque o assunto dela é nutrigeneticista. E a minha pergunta já vai sendo o que é nutrição nutrigeneticista? Eita, que é um nome grandão, né? Mas vamos explicar. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, com essa equipe maravilhosa, e para poder falar do tema que eu mais amo, que é nutrição. Nutrigeneticista é aquele nutricionista que é especialista em genética. Olha só que interessante. Então, eu trabalho com os planos alimentares baseados no que há de mais personalizado, no que há de mais íntimo dos meus pacientes, que é o seu DNA. Então, hoje em dia, a gente dispõe, sim, dessa tecnologia, né? Desde o período do projeto Genoma Humano, né? A gente dispõe dessa tecnologia realmente de investigar os genes dos pacientes e poder realmente elaborar estratégias para emagrecimento, ganho de massa muscular, longevidade, ter mais energia, prevenção de doenças, tudo isso descobrindo as tuas predisposições, prevenindo o surgimento de doenças e promovendo saúde. Então, temos sim essa possibilidade e essa é a minha especialização principal. Carla, mas isso é novo. Porque esse tema, quando eu comecei a estudar, eu achei diferente. Sim, sim. Ainda é novo, né? Já tem, mas assim, já tem 15 anos que eu trabalho com esse método. Ah, é? Porém, ainda é uma área muito se desbravar, né? A gente sabe que em alguns lugares, por exemplo, São Paulo, já está bem desenvolvido. E aqui no Ceará já tem alguns nutricionistas que começam a trabalhar. Eu vim como pioneira, né, nesse trabalho aqui na nossa terra, no Nordeste, e aí até trabalho também capacitando outros nutricionistas a terem essa especialidade, né? A terem essa possibilidade de fazer os planos alimentares baseados no DNA dos pacientes, mas ainda é algo a se desbravar. Então, quem iniciar a trabalhar com os exames de DNA ainda vai ser pioneiro. Mas, assim, é uma área a se desbravar em todas as áreas, na nutrição, na medicina, em todas as áreas, a genética é um grande diferencial. E aí, como se descobre um exame feito, ele já faz-se aqui em Fortaleza? A gente coleta, né, no consultório, sem dor, sem incômodo. É sangue, exame de sangue. Na realidade, é até mais simples, é a raspagem da mucosa da bochecha. Por exemplo, se a gente pegar essa taça aqui, que a gente está bebendo a nossa água, e for levado para um laboratório geneticista, se consegue detectar o nosso DNA. Isso a gente vê nos filmes, né? Para descobrir paternidade. Exatamente. Então, o DNA, os exames genéticos, eles são simples de serem avaliados. Simples desde que se haja a tecnologia. Mas essa coleta é pela mucosa da bochecha. Então, é como se fosse um cotonetezinho que a gente passa na mucosa da bochecha, na parte interna, né, dessa bochecha, mas o envio, a análise, o laboratório é em São Paulo. Então, eu coleto no meu consultório, né, e a gente manda lá para São Paulo, e depois de umas 3 semaninhas a gente tem essa análise genética completa. E aí não tem muita margem para erro. A gente sai desse método tentativa e erro porque a gente vai trabalhar ali respeitando, né, contemplando as tuas informações genéticas, que são informações privilegiadas, né? Olha, você tem cara de linda e nova. Menina, com quantos anos começou a trabalhar como nutricionista? Eu posso dar um mérito aí para a genética, porque já tem muito tempo que eu trabalho com os mapeamentos genéticos e que eu fiz o meu primeiro exame genético. Meu primeiro exame genético eu fiz em 2013, né? Estamos em 2026. Então já tem aí 13 anos, né, que eu trabalho com os exames de DNA, mas eu vou quarentar. Sou uma mulher que vou quarentar já nos próximos meses, né? Sou de abril. E aí, para mim, é uma satisfação trazer esse tema, porque a nutrição, ela traz essa longevidade, não só
de forma, não só um procedimento, não só um botox, não só um preenchimento, não que isso não seja legal, né? Que bom que temos a possibilidade de escolher em fazer ou não. Mas a nutrição, ela traz essa jovialidade, essa juventude, esse gerenciamento, essa energia de porque dentro você para tem fora. uma energia deliciosa. Muito obrigada, generosidade sua, mas muito obrigada. E a nutrição, ela muda tudo. Então, ela nos deixa mais aptos, mais preparados, muda até o nosso pensamento, porque temos mais energia, temos mais vitalidade, e isso reverbera, sim, na função cognitiva, né, no otimismo, na energia para a gente poder enfrentar o nosso dia a dia. Então, realmente, a nutrição, ela transforma profundamente as vidas. Como foi que você começou? Porque eu vi que essa história é uma história de muita resiliência. Começou obrigada. Já com essa especialidade ou não? Você foi descobrindo ao longo do tempo? Foi ao longo do tempo, ao longo da jornada. E desde o início eu já agradeço essa pergunta, porque não são todos os lugares que nos abrem a possibilidade de a gente falar da nossa história e falar do nosso início. Não, mas aqui, a verdade, o Entre Nós, por Rosiane Duarte, a gente quer falar do que a pessoa faz, mas antes a gente quer que ela fale de quem ela é, como ela começou, para encorajar as mulheres que estão do outro lado a se inspirarem no eu posso começar no pequeno, eu posso ir avançando e posso chegar no lugar que eu quiser, se eu tiver fé, coragem, né? E aí Deus vai movendo e as coisas vão acontecendo. Fala um pouquinho dessa tua trajetória até chegar aonde você está. Muito obrigada. Então, é sobre isso mesmo, Rosiane. Meu início não é uma história de uma menina que teve o consultório bancado pelo pai, né? Muito pelo contrário. Se formou aqui em Fortaleza? Me formei aqui na UES, né? E aí, desde o início, foi algo que foi difícil, porque minha família, eu venho de uma família simples, e a gente não tinha a possibilidade de não fazer uma universidade pública, né? Era a lei de casa, eram 3 filhos, então a gente tinha que fazer essa faculdade, essa universidade. Mas, assim, foi um estudo que realmente transformou a minha vida, porque nesse início, né, eu lembro que eu rodava Fortaleza inteiro, dando aula particular, para poder justamente pagar os meus primeiros meses de consultório, né? Então, dava aula particular de biologia, de matemática, rodava de ônibus Fortaleza inteira, morava no Conjunto Ceará, onde eu passei a minha infância e minha adolescência. Então, eu venho de um início difícil, um início de muita dedicação, de muita vontade de dar certo. E esse consultório, como é que surgiu? E foi a gente conseguir fazer a minha faculdade, e depois eu tive... por exemplo, teve uma empresa que se implantou no Ceará para poder trabalhar com os exames genéticos. Era uma empresa que vinha da Itália. E aí eles decidiram, né, o CEO, o dono da empresa, ele decidiu se estabelecer no Nordeste, no Ceará, porque ele falou, poxa, se eu posso escolher, eu quero calor o ano inteiro, eu quero verão o tempo inteiro. E aí ele se estabeleceu aqui no Ceará, no Nordeste. E eu fui a quarta, Rosiane, eu fui a quarta nutricionista que foi convidada, porque outros que foram convidados antes, que já estavam em alta aí no cenário, nutricionistas que já estavam mais conhecidos, eles não toparam quando viram o tamanho do desafio do trabalho que era, porque a gente tinha que adaptar toda uma tecnologia da Itália para o Brasil, todo um software de elaboração de dietas com a realidade da dieta mediterrânea da Itália e abrasileirar, trazer para o Brasil. Então, era um trabalho muito grande. Eu apostei, né? Tudo que é muito pioneiro, tudo que é novidade, eu gosto de isso me traz um desafio e eu gosto desse tipo de coisa, de desafio. Apostei, me dediquei, ralei pra caramba, várias madrugadas sem dormir, mas consegui preparar o material que eles precisavam. E aí começou uma jornada Brasil afora da gente capacitar médicos e nutricionistas no Brasil inteiro. Imagina, eu, uma menina recém-formada, porque foi bem no início da minha trajetória, essa oportunidade, uma menina recém-formada que tinha que dar aulas de nutrição para nutricionistas ali já com doutorado, com 20 anos de profissão, com médicos. Por quê? Porque como eu falava de genética, que era algo novo, eles também queriam se capacitar nessa área. Então, foi uma escola fazer essas palestras, Brasil afora, foi um ato de coragem, mas isso foi me trazendo conhecimento diferenciado, foi me trazendo essa nutrição mais de precisão, né, mais diferenciada, abrindo esses caminhos. E isso fez com que eu conseguisse começar a investir no consultório. Meu primeiro consultório
era daquele jeito, né? Era uma clínica antiga, e era ar-condicionado que fazia barulho, e às vezes parava, eu rezava para o ar-condicionado não parar no meio da consulta, para a gente não ficar morrendo de calor, e às vezes o ar-condicionado parava, foi aquele sufoco, mesa emprestada, aquelas mesas tipo birô de professor, e tudo isso eu conto com muito entusiasmo quando eu tenho a oportunidade, por isso que eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque realmente me fez ser quem eu sou hoje, me fez realmente topar os desafios, me fez acreditar realmente que a gente pode ter os sonhos, fazer valer, não ouvir muito conselhos que muitas vezes são mais não a experiência, agregam. não agregam, são mais a experiência do outro, né? Então, eu sempre falo isso para mim, eu tenho feito muito isso recentemente, de deixar aquela tua criancinha que pensou, que imaginou, que estava ali naquele lugar, né, palestrando, que estava naquele lugar, naquele consultório. Então, sempre dar voz e correr atrás, porque fácil não é, mas se a gente acredita, se a gente busca, o negócio pode acontecer. E para mim aconteceu. Então, me transportei de lá, coloquei minha clínica, já tem 8 anos, aqui, né, na Aldeota. Moro aqui pertinho também, hoje em dia. Tenho meus pacientes, tenho uma carreira próspera na nutrição, graças a Deus. Mas além da nutrição, você ainda ensina? Ainda ensino, que é onde meu coração bate mais forte também. Porque é uma área nova, diferente, né? Então, assim, muitos nutris, eles não conhecem, e até outros profissionais, médicos, farmacêuticos, eles não conhecem ainda muito essa seara, essa dinâmica de se trabalhar com mapeamentos genéticos. Então, eu tenho a oportunidade de sempre estar trazendo as palestras, de capacitar em cursos também no meu consultório, em cursos online. E quando eu estou ali em cima do palco palestrando, ou na sala de aula, né, ali ministrando, gravando, é onde eu me encontro mais feliz, sem dúvida. E quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. 2 vezes. É verdade. Mas assim, vamos clarificar para quem está nos acompanhando essa nutrição, como é que ela evoluiu para a precisão, porque é uma nutrição de precisão. Exato, exato. O que é a nutrição de precisão? É uma nutrição que ela se baseia em dados. Hoje em dia a gente vive na era da informação. Isso. Né? A gente sempre fala isso, que a gente vive na era da informação, os dados são fontes de riqueza hoje em dia, e o DNA é a informação da vida. Então, quando eu consigo acessar esse tipo de informação, saber quais são as predisposições daquela pessoa, será que ela tem predisposição a diabetes, a hipertensão? Então, nesse exame você já consegue o mapeamento do que pode vir a acontecer. Exato, só que dentro daquilo que a gente consegue intervir. Por exemplo, muitas pessoas acham que aquele exame, ele ganhou até um nome, ele ficou muito conhecido como exame Angelina Jolie, que foi um exame quando a Angelina Jolie fez, e ela decidiu retirar as mamas porque tinha um grau de predisposição muito elevado ao câncer, né? Já tinha tido perdas na família. O mapeamento que eu trabalho no consultório, ele não é específico da oncologia, por exemplo. Então, ele não vai te trazer uma informação grave dessa forma, né? Sempre são informações que podem ser moduladas a partir da alimentação. Então, mostra, sim, predisposição a várias doenças, mostra o teu comportamento, te faz aumentar esse autoconhecimento. Então, por exemplo, hoje em dia está todo mundo correndo na beira-mar 5 horas da manhã. E tem gente que 5 horas da manhã está no melhor sono. E aí essa pessoa, poxa... 5 da manhã, eu estou destruída ainda. Eu estou virando de lado. E não que a gente não trabalhe, né? Eu trabalho muito, mas 5 horas da manhã eu não vou estar correndo, nem vou estar levantando peso. Eu descobri que o meu horário é meio-dia, 1 hora, para eu render no treino. É o meu horário é exatamente esse, antes do almoço. Aí depois almoça, relaxa um pouquinho, aí volta para o turno da tarde, né? E aí, o que acontece? Imagina, né? Nós somos exemplo disso e várias outras pessoas que acham que a gente tem que ser feito em série. Não, todo mundo tem que estar às 5 horas da manhã correndo, todo mundo tem que ter o mesmo perfil de dieta. Ai, como é e não bom é assim. Isso, meu Deus! E não é dessa forma. Então, tem pessoas que são diurnas, tem pessoas que são mais noturnas, que são meio termo. Então, o exame genético, ele traz isso. Ele traz também se você tem um comer emocional, se você tem uma tendência maior à ansiedade, a uma depressão. E tudo isso te traz o quê? Um autoconhecimento maior e te traz também a oportunidade de vir com as ferramentas certas. Para cuidar daquilo. Para cuidar daquilo. E não medicar. E não preventivo, remediar. então. É prevenir.
prevenir, é trabalhar com o alimento e com o suplemento, por exemplo, uma manipulação personalizada. Mas trabalha nesse âmbito da prevenção, da promoção de saúde e não só remediando quando a coisa já aconteceu. Então, quando a gente tem um exame genético, a gente está 5 passos à frente. A gente já sabe o que pode vir, o que pode acontecer e como conduzir, como estimular esse corpo. E pela alimentação dá para fazer tudo isso? Eu sou suspeita, claro, porque eu sou nutricionista, né? Mas a nutrição, ela muda profundamente a gente, porque isso até assunto da genômica nutricional, né? Que é o estudo da genética aliada à nutrição. Qual é o fator ambiental que mais muda os nossos genes? Porque, assim, o bacana, o barato, é a gente descobrir quais são as suas predisposições, mas não só conhecer, mas sim modular. A gente não muda os seus genes, mas a gente pode expressar bons genes e deixar maus genes mais silenciados. Isso através da alimentação? A partir da alimentação. Isso se chama epigenética. Você pode ligar genes ou desligar genes. Olha que incrível. Que incrível. E aí a nutrição, a alimentação é o principal fator ambiental que faz isso. É a nutrição. É a nutrição que liga ou desliga genes. É mais importante, uma das coisas que mais determinam o seu futuro é aquilo que você põe no seu prato no jantar toda noite. É isso que vai determinar muito os seus próximos 10 anos, né? Então, a nutrição ela tem essa capacidade, sim, de fazer com que a gente consiga prevenir, promover saúde, né? E, quem sabe, até silenciar genes ruins que a gente herdou. Então, essa área, por isso que ela cresce... Sem remédio. Sem remédio, muitas vezes. É mesmo porque o remédio, ele vai te cobrar, muitas vezes, um cartão de crédito com juros altos. Você resolve ali... A contraindicação. Né? Tem várias contraindicações. Claro que eu não sou contra o medicamento, porque às vezes é necessário. Então, os medicamentos eles estão ali para serem usados quando são necessários. Mas quantas pessoas não estão polimedicadas desnecessariamente? É um remédio para glicose, é outro remédio para hipertensão, é outro remédio para o colesterol alto, e sendo que a base de tudo isso está no estilo de vida, tá? Na alimentação saudável. Só que fazer tudo perfeito é difícil, né, Rosiane? Você não se estressar, você dormir no horário, se é um sonho, eu acho, de qualquer um. Suplementar tudo perfeitinho. Ninguém vive numa bolha. Mas quando a gente conhece as nossas predisposições genéticas, as nossas vulnerabilidades, o nosso calcanhar de Aquiles, é mais fácil a gente dar atenção para aquilo que a gente realmente precisa. Então, o exame genético ele faz isso, ele traz à tona quais são as suas principais vulnerabilidades e como equilibrar tudo isso. Doutora Carla, quem mais te procura? Homens ou mulheres? Quem mais me procura é mais ou menos eu e você. Mulheres, meu público é mais feminino. Homens, claro, atendo, mas o meu público é mais feminino. Mulheres de 40, 50, 60, mulheres que querem investir nelas, que querem realmente não mais o mais do mesmo, que querem realmente uma nutrição mais personalizada, que estão ali buscando se autoconhecer, que estão buscando realmente uma suplementação que surta mais resultado, né, que queira viver mais, de forma mais longeva. Então, meu público é esse público dessa mulher que, às vezes, ela não está preocupada só em comprar bens, né? Eu sempre falo isso, quando a gente está nos 30 anos, a gente está muito ali querendo construir patrimônio, é verdade. Exato, a gente está cobrado ali pela sociedade, né? Eu achei delícia o assunto, o papo que vocês estavam tendo, né, com a Gaia, que vocês falavam justamente sobre esse empoderamento feminino, né? E aí, assim, a minha paciente ali do meu consultório, do dia a dia, é essa mulher que quer um espaço para ela, que quer investir nela, que quer realmente dispor do que tem de opções de nutrição, de tecnologias, para ela estar bem, para ela viver mais e viver melhor. Então, é uma delícia trabalhar com esse público, porque são mulheres que já sabem o que elas querem, são mulheres que, às vezes, não são tão caxias o tempo inteiro, né? Não é aquela pessoa que está ali, tem uma vida atribulada, tem os estresses do dia a dia, mas tem também ela se posicionando como prioridade. Nessa precisão, a alimentação muda radicalmente do que é apresentado para a gente? Não, a alimentação tem que ser simples. Alimento tem que ser aquilo que nossos avós conheciam como alimentos. Isso não muda. Então, assim, o que muda, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma boa capacidade de metabolizar carboidratos, eu não preciso
cortar carboidrato na minha alimentação, mas eu tenho sensibilidade ao glúten, que é o que vem principalmente da farinha de trigo. Aí engloba um grupo grande, né? Pão, macarrão, bolacha. Quando eu descobri isso, em 2013, que foi meu primeiro mapeamento genético, quando eu descobri, eu tinha um corpo que não funcionava muito bem, o intestino um pouco preso, tinha umas rinites. E aí, quando eu descobri isso, a partir do exame genético, e comecei a ter os cuidados no dia a dia, Carla, quer dizer então que você corta 100%? Não. Domingo mesmo, fim de semana passado, estava eu furando a minha dieta, como todos os meus pacientes. Mas é aquela programação, é aquela exposição, porque o que faz a gente realmente modificar, o que realmente vai impactar no nosso futuro, não é o que você faz no sábado, é o que você faz, não é ali de sexta a domingo, é o que você faz de domingo a sexta-feira, né? Então, é o que você está fazendo na maior parte dos seus dias. E na maior parte dos meus dias, eu faço os cuidados que eu descobri a partir do meu exame genético. Então, eu diminuí um pouquinho o glúten da alimentação, né? Mas consumo os carboidratos. Já outros pacientes têm um perfil de dieta mais cetogênico, que é isso. Devem aumentar um pouco mais de gordura boa, toleram mais as proteínas. Quer dizer que cetogênico é gordura. O cetogênico é proteína e gordura, principalmente gordura boa, né? Que é a cetogênica limpa, que é aquela dieta que Qual traz... é essa gordura boa? Por favor, explica para nós. Castanhas, estamos no Nordeste, então castanhas, né? Mas seria esse grupo de nozes, amêndoas, oleaginosas, o coco, o azeite de oliva, o abacate. A gente pode pensar muito também nas proteínas, o feijão, o grão de bico, a lentilha, o frango, o ovo. Então, diminuir um pouquinho o aporte do carboidrato. Que é arroz, feijão, batata. O arroz, exato. Só que lembra, nem todo mundo é do mesmo perfil. Eu me dou bem com esses bons carboidratos. O que não impacta bem para mim é a questão do glúten. Já outras pessoas é o grupo do leite e derivados. Né? Então, conhecer essa genética, na realidade, te liberta de grandes proibições. Porque senão a gente acha que tem que fazer tudo muito perfeito. E quando você conhece o DNA do paciente, você vê o que de fato impacta nele, né? Então, vai para esse perfil de dieta, vai nas sensibilidades. Cafeína, nem todo mundo se dá bem com cafeína, mas a gente sabe que por ser uma bebida aí que está disseminada, a gente usa o café para despertar, mas muitas pessoas E até é uma bebida social. Exatamente. Ai, traz um cafezinho aí. Oh, meu Deus, café à tarde, com pãozinho de queijo. Fala sério, como é que tá aí na tua casa, hein? Tá fazendo teu pão de queijo? É bom. É bom, tem seu valor, viu? Por isso que é bom a gente equilibrar o restante para poder usufruir, né, desses momentos. Tem o seu valor. Então, mostra isso. Mostra mais a tua individualidade, o que de fato te cai bem e o que você deve realmente minimizar ali do teu dia a dia. Linda, eu estou encantada com essa nova perspectiva da nutrição. Realmente, você desperta o interesse em a gente querer fazer, mas é acessível? Já foi algo que teve um investimento muito mais alto. Antes da tecnologia ser nacional, porque hoje a gente tem bons laboratórios aqui no Brasil. Tá. Antes da tecnologia ser nacional, a gente tinha exames ali com custo muito elevado. Hoje em dia, que já tem várias empresas, né, no Brasil, a gente consegue fazer um mapeamento genético em torno de... Posso falar valores? Pode. Em torno de R$ 1.600 a gente faz um exame genético com acompanhamento nutricional. A gente vive, Rosiane, uma era das canetas emagrecedoras, né? Não tirando o mérito né, de quem utiliza o método, de quem trabalha com o método, mas muitas vezes a gente vive uma era onde as pessoas querem ser emagrecidas, né? Elas querem usar algo que vai te prometer um resultado e a gente não sabe o quão rápido, e a gente não sabe o quão sustentável é isso a longo prazo. Então, assim, não é muito uma questão hoje em dia de investir. As pessoas, elas investem naquilo que elas veem valor, né? Então, a mesma pessoa, né, que muitas vezes está investindo ali em canetas emagrecedoras, que já fez investimento na época do Herbalife, lembra? Eu lembro shakes, que todas né? as esquinas nós tínhamos o Vida Saudável, né? Era os espaços. Espaços de Vida Saudável. Exato. Então, assim, as pessoas elas investem quando elas veem valor ali, agregado, né?
E aí, o exame genético é uma informação que não muda. Ele é feito apenas uma vez na vida. A gente nasce e morre com o mesmo DNA. O que a gente quer é estimular positivamente, é expressar boas informações e silenciar informações ruins. Mas o DNA é sempre o mesmo. Então, é um investimento que Quando você faz diz uma vez só na vida. silenciar informações ruins, seria o quê? Câncer? Por exemplo, câncer, sem dúvida. Câncer, hipertensão, diabetes, depressão. Porque imagina que você sabe que você tem. Lembra, não é uma sentença. Não são exames, porque também a galera mais hipocondríaca iria sofrer, né? Se pegasse o exame, meu Deus, eu tenho isso, e agora, né? Vou morrer. Vou morrer. Eu tenho tendência ao infarto, vou ter infarto agora. Não é basicamente isso. Mas mostra teu grau de predisposição, tua vulnerabilidade maior. Então, a gente consegue, sim, a partir dessa predisposição. Poxa, todo mundo na minha família chega aos 40 anos, desenvolve hipertensão. Mas eu tenho meu mapeamento genético, eu tenho os meus cuidados, e eu cheguei aos 40 anos e não expresso essa doença. Quando a gente vai lá ver o mapeamento genético... Imagina, tu não quer não chegar aos 40 anos com a cara dela? Olha quem fala, essa pessoa linda, vai, obrigada. E aí, imagina, você vê aquilo ali e você, poxa, eu não vou desenvolver. E você consegue, por quê? Porque você vê sua predisposição ali, mas você, com as condutas certas, com o estilo de vida adequado, com as estratégias nutricionais mais afiadas, você não desenvolve aquilo ali. Que interessante. Não é rico isso, gente? Estou encantada, encantada. Temos que marcar. Eu já vou abrir a agenda aqui, viu? Bebê, você fala de ciência com empatia e você fala de longevidade. Para a gente encerrar, que o povo aqui já é só mostrando a plaquinha aqui. O que você diria para as mulheres que estão em casa, tá? 30, 40, 50, 60, como eu, encoraje para que elas, em vez de... Você até falou, né? Em vez de você investir em patrimônio, invista no seu maior patrimônio, que é você mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a mensagem que eu passo para essa mulher que nos assiste, gente, ela falou de mim, né? Você está com 60, meu Deus, é inspiração total. Então, só falta sambar. Só falta sambar, é o gente, ela passo. samba! Ela é linda sambando. Fala aí, vai. Então, assim, busca o samba, né? Que me remete muito à minha infância, que eu adorava dançar. Busquem, você, mulher, se autocuidar, buscar realmente espaço para ti, para os teus objetivos, não só cuidar dos outros, cuide também de você. É a regra do avião, né? Em emergência, cuide primeiro de você para você ter capacidade de cuidar do outro. E a gente só está bem quando a gente está se cuidando. Isso aí eu percebo porque eu estou sempre rodeado de muitas mulheres. Então, invista em você, invista em tecnologia, na nutrição, porque realmente é o que vai trazer uma saúde de forma sustentável, de dentro para fora. Invista nessas novas tecnologias baseadas em ciência, como a genética, né? E deixe sua criancinha interior aí também te guiar de vez em quando, para você ter aí sempre o sorriso estampado no rosto. Até porque as pesquisas dizem que o Brasil está envelhecendo. Sim. Né? Em 2030, 35, nós teremos 30% da população. Imagina só, não, em 60 milhões de pessoas com 60 anos mais. E aí, o que fazer com esse tempo? Esse longo tempo? Precisamos nos levantar, precisamos nos locomover, viajar, andar muito, porque quando a gente viaja, a gente anda muito. E tendo netos, correr atrás dos meninos. Tem que ter joelho, tem que ter articulação. É verdade, é verdade. E a nutrição, ela traz isso, ela traz essa longevidade positiva, com plenitude, com dignidade, funcional. Então, assim, quem não quer, né, realmente poder usufruir os netos, usufruir uma viagem com as amigas, tomar aquele vinho. E o que nos assola é que muitas vezes a gente tem medo das demências, o medo do Alzheimer, né? Que isso persegue a todos nós, aumenta a longevidade, aumenta também os números desses casos, né? Então as perspectivas que a gente vê não são muito boas, e a gente não quer estar nessa parcela aí que não, né, que não vai usufruir, que não vai estar ali vivendo esses momentos. E a nutrição, pode ter certeza, Rosiane, tem até as regiões do mundo que são chamadas de zonas azuis. O que são essas zonas azuis? Sim. São as regiões onde as pessoas chegam aos 100 anos, elas são centenárias,
só que elas não têm nenhum tipo de demência. Isso. Elas conseguem ter uma longevidade funcional, conseguem fazer as atividades cotidianas e elas vão até o final das suas vidas com a função cognitiva totalmente preservada. E aí, o que é que tem em comum? Porque essas regiões são espalhadas no mundo inteiro. A gente tem Okinawa, no Japão, a gente tem uma ilha grega, a gente tem regiões também nessa parte da América Latina. E aí, o que que tem em comum? O que que tem em comum nessas regiões? As pessoas, elas se movimentam. Em Okinawa, no Japão, a gente não senta aqui, eles sentam no chão muitas vezes. Então, eles estão sempre se agachando, se movimentando. Icária, que é uma ilha grega, é toda feita tem muita ladeira. Então, as pessoas estão sempre subindo e descendo ladeira. A alimentação nem sempre é uma alimentação tão rica, mas é uma alimentação mais natural. Então, ter essa questão da atividade física no dia a dia, ter essa alimentação mais natural, e eles têm sempre o quê? O convívio. Não é uma questão social. O social. O sábado, à noite, se divertir, confraternizar, conversar. Aí tem algumas dessas populações que tomam vinho, outros que já não bebem, né? Não fazem ingestão de bebida alcoólica, mas o balizador não é a bebida alcoólica, é o confraternizar. Então, confraternizar, é o viver aquele momento, é o acreditar em algo, né, onde entra a espiritualidade, é o se movimentar e ter minimamente uma base de uma alimentação saudável. E aí a gente consegue, sim, essa longevidade realmente plena. Que lindo! Você trouxe o que é de mais importante mesmo para a gente nos dias de hoje, né? Que é cuidar da saúde física, saúde mental, social. E é interessante que as mulheres que passaram aqui falando sobre o janeiro branco, né, que passou, exatamente, todas elas colocaram essas questões, e você está enfatizando aqui agora, nesse momento. Muito bom, muito obrigada pelo seu tempo precioso, que você continue crescendo, avançando nas suas palestras, que eu acompanhei um pouquinho, e eu vi uma frase tão linda que você falou em uma das suas palestras, que é do Carl Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigada, viu? Deus te abençoe muitíssimo. Amém, tá? E a você que nos acompanha, obrigado por estar aí do outro lado. Eu quero agora dar uma pausa e agradecer aos patrocinadores desse podcast. Gente, ele é possível porque a do Luiz, nosso patrocinador que ilumina casas, residências, ambientes corporativos, está conosco. Eu quero agradecer a Dueto, que tem uma curadoria linda, com peças maravilhosas, que me veste todos os episódios. A Arezzo também, que me calça em todos os episódios. Eu quero agradecer a Casa Local, esse lugar tão lindo que você precisa conhecer, que tem curadoria de peças cearenses, cearense. Aqui tudo é made in Ceará, tá? Então, muito obrigada a todos que nos acompanham. E, se faz sentido para você, a gente tem espaço como apoiador do nosso podcast. É muito bem-vindo. Então, é só entrar em contato com a nossa equipe, tá? E eu quero só lembrar que, só para te incentivar mais ainda a se cuidar, é que você é templo do Espírito Santo. Então, cuide do seu templo, tá? Em vez de gastar com outras pessoas, com viagem, que tudo é salutar, tudo faz bem, mas invista na sua saúde, que ela é seu bem maior, seu bem maior. E eu quero aproveitar, minha querida, lhe presentear com o meu livro, Do Barro à Luz. Tá? É uma autobiografia escrita a várias mãos por vários jornalistas aqui da terra, com parceiros, e eu espero que você se inspire nessa leitura leve, dinâmica e verdadeira, porque nós contamos histórias reais, tá? Então, Muito essa é uma história real da Rosiane, que saiu do quilômetro 8, no bairro do Couto Fernandes,
e chegou até aqui. Olha aí, que mulher forte, mulher linda. Vai ficar na minha cabeceira, viu? Vou começar hoje a Espero que leitura. você aprecie a leitura. Muito obrigada. Valeu, obrigada. Deus abençoe você.